Um beduíno estava montado sobre o seu camelo, fazendo uma dura travessia pelo deserto. A sua água já tinha acabado, e ele e o seu camelo tinham muita sede. Mas de repente ele viu um oásis maravilhoso, um oásis desconhecido, que não estava em nenhum mapa. Ele pensou que era uma miragem e se aproximou. Mas não era uma visão. Era realmente o mais belo oásis que ele já tinha visto em toda a sua vida. E além de lindas palmeiras, tinha ali uma fonte de água preciosa. Ele e o seu camelo se aproximaram daquela fonte e compartilharam daquela água fresquinha, pura, leve, saudável, que deu um novo ânimo para os dois. E você sabe que o camelo, ele tem a capacidade de beber bastante água e fazer uma espécie de reservatório, para que ele possa atravessar desertos sem beber água. Mas aquele beduíno sabia que ele não tinha o mesmo privilégio do camelo. E começou a encher todas as vasilhas que podia. Mas quando ele começou a encher aquelas vasilhas, ele se lembrou do rei. E ele disse consigo mesmo: o meu rei nunca bebeu uma água pura, leve, cristalina, suave como esta. Eu vou encher um vaso e vou levar ao meu rei esta água preciosíssima. Tenho certeza que será um grande presente. E depois de descansar, e depois de se revigorar, continuou a travessia do deserto. E viajou muito, viajou quilômetros e quilômetros. Foi bebendo toda a água que tinha reservado, menos aquela do vaso. E ainda faltava muito para chegar, quando toda a sua água acabou, mas só tinha aquela do vaso. Ele sentiu vontade de beber daquele vaso, mas ele disse para si mesmo: não é meu, não é minha. Esta água eu reservei para o meu rei, nela não tocarei. E mesmo com muita sede, ele manteve aquele vaso intacto até chegar no palácio real. E pediu para falar com o soberano. E entrou na presença do rei. E sedento ele disse: Majestade, trago de viagem, de uma fonte desconhecida, a mais pura, cristalina e saudável água que os lábios humanos já provaram, e eu lhe trago como oferenda. E o rei, muito agradecido, pegou aquele vaso e abriu na presença do beduíno e na presença de todos os seus súditos, e bebeu. Deu um gole, 2 goles, 3 goles. Só que aquela água, por causa da viagem, tinha ficado choca. A água estava estragada. Mas o rei não fez qualquer expressão de nojo ou de contrariedade. E bebeu outra vez, mesmo a água tendo um gosto ruim. Ele fez uma expressão de satisfação. E passando a outra mão pelos lábios, disse: Que delícia! Muito obrigado, beduíno. Por favor, tesoureiro, recompense agora o beduíno por ter me trazido uma água tão preciosa, pura e saudável. E todos queriam provar daquela água, e o rei não deixou. E mandou que o tesoureiro do seu reino recompensasse o beduíno. E feliz da vida, retirou-se do palácio, levando muitos tesouros.
Depois que o beduíno tinha ido embora, os assessores do rei, os seus ministros, disseram: Majestade, deixe-nos provar um pouquinho desta água. Então o rei permitiu. E quando os ministros começaram a beber, eles faziam cara de nojo e cuspiam e diziam: que água horrível! E outro ministro dizia: deixa eu provar também. E provava: credo, que nojo! E assim todos eles viram que aquela água tinha se tornado salobra, ruim, horrível. E os ministros disseram: Majestade, não compreendemos o que o senhor fez. Aquele beduíno lhe trouxe esta água podre, e o senhor bebeu e disse que estava muito boa, e ainda recompensou o beduíno por uma água dessa toda estragada, cheirando mal. Não entendemos, majestade. E o rei, olhando para o seu corpo de ministros, disse: vocês nada compreendem. Este homem chegou aqui com muita sede. Ele poderia ter bebido esta água no caminho, mas a reservou como dádiva à sua majestade. Foi fiel, não cedeu à tentação de beber aquilo que ele tinha reservado para mim. Mas verdadeiramente, quando ele colheu desta água no oásis, a água era boa. Mas pelos muitos quilômetros de viagem, a água se estragou. Eu compreendi isso no primeiro gole, mas eu não podia fazer diante do beduíno a mesma expressão que vocês fizeram. Eu não poderia cuspir a água que ele tinha me trazido, e por isso o recompensei, não pelo que a água valia, mas por aquilo que ele tinha no coração, pelo seu desejo de me honrar e me servir. E o rei deu esta lição para todos ali no seu palácio. Agora, vamos discernir essa ilustração no mundo espiritual. Nós somos o beduíno desta história. Estamos neste mundo que é um verdadeiro deserto. Estamos com sede, com muita sede. E nós temos o privilégio de encontrar a fonte da água viva que é Jesus Cristo. E nós bebemos desta água e saciamos a nossa sede. Neste exato momento, eu estou como o beduíno trazendo esta água para você. Mas não uma água salobra, apodrecida ou estragada, de gosto ruim, mas a água viva que é Jesus Cristo, para que você beba. Mas agora, vamos adiantar um pouquinho ainda no nosso entendimento. Quando nós pegamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, para dar ao grande Rei que é Jesus Cristo, o Senhor Deus recebe com muita alegria e dá ordem aos seus anjos para que nos recompensem, e Ele ainda abre os seus tesouros ocultos, e Ele nos despede enriquecidos. Mas quando os anjos contemplam a oferta e o dízimo que nós damos ao Senhor, os anjos, ministros de Deus, comentam: Senhor, por tão pouco recompensaste aquele homem? E o Senhor Deus, o Rei dos Reis, diz: você não viu a maneira como aquela viúva me trouxe a oferta? Você não viu a maneira como aquele pobre homem me trouxe a sua dádiva? Eu sei que para mim não é muita coisa, porque eu sou dono da prata e do ouro, do céu e da terra e de tudo que neles há. Mas o que eu recompenso naquele meu servo e naquela minha serva é a atitude e a fidelidade do seu coração. Você está Vamos começar com uma isso? pergunta. Uma pergunta Está especial para quem é compreendendo? casado.
Quer dizer, pode ser aplicado O à homem noiva mais ou rico namorada do também, mundo, caso o nosso ouvinte que não seja desse casado. a maior Pense bem, oferta como para você Deus, trataria sua esposa ainda assim, se você diante tivesse da um? riqueza do Altíssimo, Como está você cumprindo a aquela sua imensa responsabilidade oferta dada por Deus seria no como casamento? uma esposa. E se o nosso querido ouvinte que Deus estiver é o nos ouvindo aí, legítimo lógico, ele possuidor não sabe de que todas responsabilidade é as essa? Então vamos descobrir Mas juntos, não é? Deus Você aprovaria pode ler para mim a passagem de nossa Efésios 5:25? É por isso Aham. que Diz aquela assim, viúva, quando maridos, ofertou, ame Jesus cada disse, um a sua mulher, deu mais assim do que como todos Cristo aquela amou a pobre igreja viúva, e entregou-se porque todos por ela. deram do que estava sobrando. Muito forte essa mas aquela passagem, né? pobre Porque ela mulher, nos no mostra seu que a primeira sustento, responsabilidade deu é tudo que dar tinha. a vida por sua mulher. Quando você coloca Você, diante nosso amigo do ouvinte, Senhor, homem que já é casado oferta, ou não, né? do teu Está dízimo, disposto a dar a em sua vida pela atitude sua de esposa, adoração e noiva fidelidade. ou namorada? quando todos os teus Difícil, recursos se mas é uma acabaram ordem bíblica, e né? está ali o Vamos envelope ver do um santo outro texto, dízimo Edson. com Leia dinheiro pra mim, e você 1 Pedro precisando e mesmo 3, assim você 7. diz, não, Do mesmo não modo, tocarei vocês, naquele maridos, dízimo sejam sábios porque é no do convívio grande com as suas mulheres. Aquele e dinheiro é tratem-nas santo com ao Senhor, honra, já como reservei parte mais para ele, frágil de maneira e nenhuma coerdeiras o do dom da tocarei. graça da vida, Quando de mesmo forma que não necessidade, sejam você traz o teu interrompidas as dízimo e suas a orações. oferta para o Pois é, palácio mas do duas grande rei, responsabilidades aí, que é a de sabedoria igreja. no- O Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos para que te recompensem. E Ele manda que as janelas do céu sejam abertas e aquela tal bênção abundante e transbordante seja derramada sobre a tua vida. Por isto, pode acreditar. Você nunca se arrependerá de ser fiel a Deus. Porque Deus jamais te decepcionará e Deus jamais te frustrará. Porque quando você, no final do culto de adoração, estiver voltando para sua casa, a bênção do Senhor estará sobre ti e ela te seguirá e te alcançará aonde você estiver.